Boa noite. O presidente da Assembleia Nacional Popular recebeu hoje em audiência o representante da União Africana. A atual situação política do país deixou o representante da Organização Continental Ovídio Pequeno apreensivo. Nos últimos tempos, o representante da União Africana em Bissau manteve uma audiência com o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kasama. À saída do encontro, Ovídio Pequeno diz que a posição da comunidade internacional é fazer apelo para que haja paz e entendimento. Nossa posição é uma posição conhecida. Nós fazemos sempre o apelo para que haja paz, para que haja entendimento. Este é o nosso principal apelo. E nós continuamos a dizer que a Guiné-Bissau não pode viver um dia sim, um dia não de conflito, um mês sim, um mês não de conflito, semanas sim, semana não de conflito. É preciso que os principais atores políticos da República da Guiné-Bissau façam tudo a seu nível para que haja um entendimento, para que haja concórdia. Questionado até que ponto esta situação poderá afetar a injeção dos fundos prometidos na mesa redonda de Bruxelas, eis o que disse o representante da União Africana. Que quando há essas situações complicam sempre mais o papel da comunidade internacional e sobretudo a disponibilidade da comunidade internacional. Mas não será por aí que os compromissos não serão assumidos. O presidente da ANP, Cipriano Kasama, recebeu também o representante da CDAO. Depois de ter abandonado a sala de audiência, este optou por não prestar quaisquer declarações à imprensa. A sessão de hoje ficou suspensa devido a fortes desentendimentos relativamente à substituição dos 15 deputados da bancada parlamentar do PAGC. O dia prometia ser de um exercício puro e duro de democracia na Assembleia Nacional Popular. A apreciação e aprovação do programa do governo centrava toda a atenção, quanto mais pela importância que se reveste. O governo de Carlos Correia tentava hoje sobreviver num parlamento em confronto e a Guiné-Bissau arriscava-se a ver um terceiro governo cair em meio ano, caso o programa não fosse aprovado. PAGC eleito em 2014 está no poder, tem 57 deputados, ou seja, tem a maioria, mas isso não bastou. Um grupo de 15 deputados do PAGC discorda da orientação do partido e absteve-se na primeira votação, inviabilizando assim a aprovação do segundo governo do PAGC na 9ª legislatura. Na reação, o partido expulsou os dissidentes e requereu à Assembleia Nacional Popular a perda de mandatos. Os 15 não acataram a decisão e hoje compareceram e ocuparam seus lugares no hemiciclo para uma segunda votação do mesmo programa. Logo se apercebeu que haveria dificuldades de fazer funcionar a plenária. Damialá tentou adiantar os trabalhos com a verificação de presença dos deputados e assim que anunciou o nome do deputado que substitui um dos dissidentes, fez-se confusão, barulho e muita violência verbal à mistura. Para acalmar os ânimos, enquanto reunia-se para ultimar acertos na comissão permanente, deu-se um interregno de tempo. De seguida começaram a chegar no hemiciclo os elementos da mesa, membros do governo e o próprio primeiro-ministro Carlos Correia. Estava assim tudo a postos para dar início aos trabalhos. Só que o ponto que outrora tinha levado a ira dos dissidentes e deputados do PRS relativamente à verificação de presença, para efeitos do quórum, voltou a ser o ponto da discórdia. Assim que Cipriano Kasama, presidente da ANP, pronunciou o nome do deputado substituto, voltou-se a fazer barulho, gritaria e desordem. No mesmo instante que abriu os trabalhos, Cipriano Kasama foi forçado a terminar a sessão. O momento seguinte foi marcado pela assunção do lugar dirigente da mesa por parte de Alberto Nambeia, que passou a dirigir os trabalhos sendo coadjuvado por um elemento novo da mesa, Abel da Silva Gomes. Já sem luz e nem som no hemiciclo, os restantes deputados prosseguiram com os trabalhos, tendo votado uma nova agenda de trabalhos com 2 pontos importantes: a aprovação do programa do governo e a alteração pontual do regimento. Assim vai o país, assim vai a nossa democracia. Após a suspensão da sessão, o líder do PRS assumiu a mesa da Assembleia Nacional Popular. O líder da bancada parlamentar do PRS justificou a posição do seu partido. Está substituído. Ele também não acontece. Mas ele suspende. Fala como não continua. Vou pera, não continua. Vou pera. Isso é
Nós somos eles. Há condições para continuar. Há condições. Temos quórum. Temos quórum. Temos quórum. Abandonou e vamos ter um projeto. Nós vamos trabalhar. Aguardem dentro de Vai ficar só os elementos do PRS na mesa? Não, vai se convidar outros colegas deputados na mesa. Nós temos os dois elementos. Isso está no regimento? Está no regimento. Nós não podemos atuar fora da lei. Nós não somos como eles. Querem expulsar os colegas deputados sem princípios. A bancada parlamentar do Partido da Renovação Social não acatou a decisão do presidente da Assembleia Nacional Popular em suspender a sessão de hoje e, por isso, formou com os 15 deputados uma nova mesa da Assembleia Nacional Popular para prosseguir os trabalhos. Não foi desta vez a repressação do programa do governo do PAIGC, liderado por Carlos Correia. Após a sua reprovação, a 23 de dezembro, o instrumento de governação devia ser reapreciado hoje pelos parlamentares, facto que não aconteceu, pois a sessão parlamentar foi suspensa pelo presidente do hemiciclo guinense devido à falta de condição de trabalho no Parlamento. O facto foi motivado pela substituição dos 15 deputados que abstiveram-se na votação do programa do seu próprio partido. Entretanto, no meio de tudo isso, a bancada parlamentar do Partido da Renovação Social veio à defesa dos 15 deputados do PAIGC, manifestando contra a deliberação da Comissão Permanente da ANP, que confirmou a substituição dos 15 deputados do PAIGC. Apesar do presidente da ANP ter suspendido a sessão, o PRS e os 15 não acataram a decisão e decidiram prosseguir com os trabalhos da ANP, formando nova mesa da Assembleia Nacional Popular, liderada pelo líder dos renovadores, Alberto Nambeia. Já com Nambeia a liderar os trabalhos da ANP, os 15 e a bancada do PRS limitaram-se apenas a interpretar a deliberação da Comissão Permanente, que consideram de ilegal. Momento após a suspensão, a bancada parlamentar do PAIGC convocou os dirigentes, militantes e simpatizantes do partido, bem como membros do governo, para uma sessão de esclarecimento à volta da decisão da Comissão Permanente da ANP em retirar mandato aos 15 deputados do partido. Polêmica sessão parlamentar, a bancada do PAIGC convocou com urgência os dirigentes, militantes e membros do governo para esclarecer a decisão da Comissão Permanente da ANP que suspendeu os 15 deputados dos Libertadores. Na voz do seu líder Khalifa Seydi, o grupo parlamentar do partido no poder considera de legal a decisão deste órgão da Assembleia Nacional Popular. Está falando de legalidade. Não. Comissão Permanente, precisamente, é o órgão competente de conformidade com o regimento da Assembleia Nacional Popular, nesse artigo 48, a linha B, é a Comissão Permanente que tem exercido tudo ações e atividades de Assembleia Nacional Popular naquilo que está falando concretamente de mandatos de deputados. Portanto, se suspensão, ou se expulsão, ou se qualquer, excetuando 3 pontos que estão naquilo 8 de artigo 8º do Estatuto de Deputados, que está falando, e só aquilo 3 que está para plenário. Ele é a linha C, a linha E e a linha G. Tudo o resto, A, B, D, T, H, etc., tudo esses está de competência de Comissão Permanente. Foi precisamente com base no Estatuto que a Comissão Permanente decidiu retirar o mandato aos 15 deputados, afirma o líder da bancada parlamentar do PAIGC. E a Comissão Permanente, de acordo com o requerimento de PAIGC e de sua bancada, alega violação daquilo que está plasmado na linha A do ponto 1, 10, artigo 8º do Estatuto do Deputado, que está falando de deputado que deixa de preencher aquelas condições de elegibilidade conforme lei eleitoral e pode perder mandato. Aquilo que o PAIGC alega, porque tem deputados nessa lista, é o partido que está para eleições, o partido apresenta candidatos nessa lista, e aqueles candidatos que hoje são deputados deixa ter vínculo com o PAIGC, porque teve sanções que recebi da Assembleia, aliás, de PAIGC, portanto, que tem vínculos, que tem com confiança política com aqueles lá, por isso mesmo, então, está pedindo retirada de mandato àqueles deputados. Portanto, que é a linha A, tanto que está carecido de levado à plenária da Assembleia Nacional Popular. Questionado sobre a criação da nova mesa da Assembleia pelo PRS e os 15 deputados suspendidos, Khalifa Seydi não está preocupado.
Para nós que ele é coisa ilegal, inconstitucional, para nós até é uma aberração jurídica que às vezes a gente está evocando. Porque está próprio na Constituição, está no regimento com uma mesa de Assembleia, membros de mesa, é elegido uma vez por legislatura. Portanto, nós temos na nona legislatura. Portanto, só em caso de doença prolongada ou renúncia de mandato, morte, etc., etc., esses casos que podem levar à substituição de alguém na mesa. Portanto, não havendo isto, qualquer tentativa é apenas, talvez, para manipular a opinião pública, nada mais. Mesmo assim, o líder da bancada do PAIGC está optimista que amanhã a sessão vai ser retomada. O PAIGC chegou-nos uma moção de responsabilização que vamos passar a apresentar na íntegra. Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, Comitê Central. Moção de responsabilização. Ao Comitê Central, reunido na sua primeira sessão ordinária do corrente ano, no Salão Nobre Amílcar Cabral, da sua sede nacional, chegou a informação de que deputados cujos mandatos foram ontem suspensos por deliberação da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular se deslocaram ao leste do país sob forte escolta do Comando de Batalhão de Bafatá por instrução do Estado-Maior-General das Forças Armadas e por solicitação expressa do Sr. Presidente da República. Este ato constitui uma violação flagrante daquilo que devem ser as relações com as Forças Armadas, para além de violar o sagrado dever das nossas gloriosas Forças Armadas. Assim, no uso das suas competências estatutárias, o Comitê Central, tomando conhecimento do facto, rejeita e condena liminarmente a ação do primeiro magistrado da nação e responsabiliza-o de todas as consequências que aí possam advir. O PAIGC exorta aos seus dirigentes, militantes, simpatizantes e ao povo guineense em geral a manterem-se serenos, mas vigilantes e encorajar as nossas gloriosas Forças Armadas a continuarem distantes e isentas dos assuntos políticos do país. Por outro lado, agradece e felicita a comunidade internacional pela atenção e o acompanhamento destas graves e inaceitáveis situações, bem como estes factos, e recomenda a ECOMIB, bem como a CEDEAO, a União Europeia, a União Africana e as outras instituições a manterem-se atentas e vigilantes por mais este atentado à legalidade democrática. Bissau, 16 de janeiro de 2016, o Comitê Central. Este documento do PAIGC fecha com uma observação que diz que o documento, ou seja, esta moção foi votada dos 259 membros do Comitê Central presentes, votaram 258 a favor e 1 não, bem como 0 abstenção. Pela segunda vez, os deputados da nação foram chamados para votar o programa do governo. Esta situação suscitou a curiosidade dos cidadãos que quiseram acompanhar o desenrolar dos trabalhos dos debates na Assembleia Nacional Popular nas proximidades do Parlamento. Este foi o ambiente vivido no exterior da Assembleia Nacional Popular. Jovens e cidadãos inconformados a exprimirem a vontade de ver aprovado o programa do governo. Não obstante essa vontade, a TGV registrou também vozes que defendem o não ao programa. 15 deputados que está de acordo com o programa de governo. Então na que base, e eles simplesmente que está de acordo, que pode punido e também que pode violar o seu direito, porque que concordar com o programa de governo. E agora, enquanto jovem guarda hoje, sim, é programa aprovado, o futuro ainda. Não, o futuro que está diário, o futuro se acalhasse e não tem mais futuro melhor mais do que esse. Quando o programa do governo que tem? Quando o programa do governo que tem? Sim. Esse é o programa de governo Chumbale e terra só quando arriba mais para trás. Agora, a gente tem que começar a pensar, se uma como falava aí, a gente tem que começar a pensar na terra. Porque, hora que o chumbes, não arriba mais para trás. Entende? Agora, aquele é bom para o país. A gente tem que começar a pensar no país, não na sua cabeça. Não espera entendimento para aquela cultura do povo de Guiné Misti, para entendimento tem para programa aprovado, para ver como quem não ganha e povo de Guiné-Bissau.
para a nossa juventude não misti, para ter entendimento entre nós órgãos de soberania lá dentro. Aquilo que nós não misti. Acho o programa não passa. Aquilo é a única oportunidade que não tem que pensar para o programa passa. Aquilo é melhor para o país e tem que passar. Não pensa nisso. Se não pensa porque passa, aquilo é pior para o país. Não pensa porque passa. Não tem confiança, não me garante. Aquilo é um grande líder, Carlos Correia é um grande líder. Grande não me garante. Se não pensa nesse curso, nesse projeto, de noite o programa passa. Cidadãos e a expectativa sobre a aprovação ou não do programa do governo de Carlos Correia submetido aos deputados para apreciação no Parlamento pela segunda vez. A Presidente do Parlamento Nacional Infantil mostrou-se decepcionada com a incerteza que se vive à volta da discussão, bem como a aprovação do programa do governo na Assembleia Nacional Popular. A semelhança de cidadãos que defendem a iniciativa para a aprovação do programa do governo pelos deputados da nação, a Presidente do Parlamento Infantil sente-se indignada e chocada com o comportamento de decisores políticos sobre o impasse na ANP. O Parlamento Infantil é um órgão máximo de Guiné-Bissau que está a defender, promover e divulgar direitos de criança. A nós parlamentares infantis, nós estamos muito chocados e tristes com a atual situação política do país, mas nós estamos cientes de como o problema tudo não vai ser resolvido. A nós estamos cientes de como nós, diferentes titulares de órgãos de soberania, somos governo e somos Assembleia Nacional Popular, assumir compromisso com crianças de Guiné-Bissau, assumir compromisso de como com a agenda nacional que faz para o movimento República de Menino, de como eles ainda vão cumprir com direitos e ainda vão cumprir com a Convenção de Direitos de Criança. E essa que não perspectiva, não acha como ainda vai pedir algo, suma fator de unidade, menino, suma fator de unidade nacional. E também não pedir algo para resolver tudo esse problema. Para ver um ditado crioulo que está falando tudo quinte que quinte e está bem feriado. Nós que economista pela eles, para pedir algo, para lembrar como tem meninos na terra, meninos que não querem se amanhã estão para poder tomar conta do país. Para ver, a gente fala sempre como no futuro e amanhã, no futuro e a os que não precisa ter uma terra tranquilo, onde que tudo coisa não está tranquilo, assim para não poder ir para a escola, amanhã para não vir tomar conta de pátria da Milka Cabral. Esse que é como está falando, deputados, para pedir algo, para entender outro, para ver eles tudo irmão de mesmo pátria. O Parlamento Nacional Infantil está preocupado com a crise política agravada com a perda de mandato de 15 deputados. A propósito da atual situação por que passa o país, a televisão da Guiné-Bissau entrevistou o ex-presidente da República de Transição. Manuel Sirifo Nhamadio considera que o diálogo é a única saída para salvar o país. O braço de ferro não levará a lado nenhum, afirmou o ex-presidente da República, para quem a maturidade política das partes deve ser posta em evidência na busca de soluções. Ninguém, na nossa perspectiva, se pretende ser duelo e detentor de verdade absoluta. A gente tem que ser assim para conversar. É braço de ferro e cana levar a lado nenhum. Pelo contrário, na aprofunda divergências e na aumenta ódios e na criar problemas sérios. Então, na fase que precisa gente que está nessa situação de gladiar com outro, mostrar-se capacidade e ser maturidade política de poder buscar soluções. No momentos de crise, lá que capacidade para ter que olhar, na poder ultrapassar divergências, na buscar bons consensos. Não há outra forma de resolver esse problema. Legalmente ou ilegalmente, mantém sempre que conflito. A melhor forma de resolver é de papel com outro que chegar num compromisso. E verdade como cada quem sente como é ter na razão, mas a razão que existe. Apesar de difícil, Sirifo Nhamadio acredita ser possível o diálogo, defende uma solução partilhada para evitar que o país volte ao abismo e insta o Parlamento a estar à altura de gerir os exercícios políticos internos. A gente tem que ter a capacidade dentro do PAGC de dialogar e buscar grandes consensos. Assim como é que é fácil. Sim, porque nós não vivemos lá. Não conhece como a coisa está funcionando lá. Mas PAGC, não repito falar, PAGC permite uma democracia interna. Quer dizer, debate de ideias para poder ter uma sensibilidade diferente. Mas bota busca sempre grandes consensos. E esse é o momento para a gente para refletir o país e buscar grandes entendimentos. E que é o momento de dividir desde topo até na base,
há cenas tristes que nós vivido e de como problemas no partido, na dividir militantes, na dividir deputados, desde topo até base. Dado o momento que se vive e sem pretensão de aprovar ou reprovar o ato, o político não acha pertinente a perda de mandato dos deputados. Tu não tira um deputado que tem a legitimidade de posto, o bate-se um suplente. Ela é na gladia, até ser adepto na gladia lá base. Quer dizer, é problema na agudiza até na base. E a hora que as coisas chegam na fase de extremismo, ninguém pode prever que é que não serve depois. Portanto, e bom, se uma coisa está falando na boa gíria, se garante se caça com a fila, o menino tudo está dividido. E imperativo aqueles que estão na topo para buscar consenso. Para aqueles que não seguem eles, conseguir coabitar. Mas se aquilo que tem, ainda serve uma tristeza para nós todos. A substituição dos deputados pela bancada parlamentar do PAGC, bem como o levantamento da legalidade da presença desses deputados na Assembleia Nacional Popular gerou diferentes interpretações jurídicas e é a propósito deste assunto que convidamos o jurista José Paulo Semedo para sabermos qual é a interpretação que faz da substituição e consequente retirada de mandato aos 15 deputados do PAGC. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a esta edição do Telejornal. Muito obrigado. Tá. Os deputados foram suspensos na bancada, bem como foram retirados o mandato na Assembleia Nacional, pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Aqui estamos perante uma legalidade ou ilegalidade? Olha, e quando se fala de retirar de mandato aos deputados, dois problemas se colocam. Por um lado, temos a defesa de que os deputados, quando recebem mandato, recebem para conduzir durante uma legislatura, esta que é o normal. Mas, por outro lado, também temos as previsões legais que tocam com a possibilidade destes deputados perderem o mandato. Perder o mandato desde que se preencham determinados pressupostos legais. Qualquer um pode perder a sua posição enquanto deputado em favor de outros indicados pelo partido, em cuja lista o deputado se apresenta às eleições e é votado enquanto tal. Coloca-se aqui também outra questão de saber se o mandato pertence ao deputado ou se o mandato pertence ao partido. É a mesma coisa dizer se o deputado é do partido ou se o deputado é da nação. Interessante quando a lei fala, no sentido de que o deputado é o deputado da nação, não o fez em contraposição ao deputado ser o deputado do partido. Antes, diz, fez em contraposição do deputado ser um deputado de um determinado círculo eleitoral, não um deputado do partido. Quer dizer, a Constituição, tanto a Constituição como a lei, em nenhum momento colocou dúvida relativamente ao deputado ser o deputado de um partido. De outra forma, não podia ser. Porque, primeiro, para aceder ao Parlamento enquanto deputado, para ser sufragado nas urnas, tem que ser sufragado de acordo com a lista de um partido. Segundo, a lei não admite de forma expressa deputados independentes. Quer dizer, para se configurar no Parlamento, o nosso Constituinte e o nosso legislador resolveu trabalhar com os partidos políticos, contrariamente ao que se verifica em outros países em que se pode candidatar de forma independente de partidos e fazer a sua política dentro do Parlamento. O nosso legislador não optou por esta guia. Optou por entregar o mandato aos partidos. Estes partidos representados pelos deputados. Esses deputados são, em simultâneo, deputados da nação e deputados pertencentes a um partido político. Pertencentes a uma bancada ou não, dependendo do número de deputados que esse partido pode ter no Parlamento. Então, para nós, dúvida não resta para nós de que o deputado é simultaneamente deputado da nação
e assim como deputado do partido. Então, o mandato é de forma expressa do partido representado pelo seu deputado. Neste caso em concreto, o PAGC navegou na ilegalidade ou na legalidade ao substituir os seus deputados na sua própria bancada na Assembleia Nacional Popular? Olha, aqui nós colocamos, como definiu há dias o Dr. Gabriel Mabanon, que nós estamos aqui perante dois planos de legislação. Nós temos um plano que se trata de leis da República e temos outros planos que tratam de leis que regulam o funcionamento de um determinado partido político. Quando se toca as leis da República, nós temos a Constituição, nós temos o regimento da Assembleia e temos também o Estatuto dos Deputados. E, por outro lado, nós temos que conjugar essas leis com o Estatuto, vamos dizer, dos partidos políticos. Cada partido tem o seu próprio Estatuto. Quer dizer, os deputados são duplamente regidos por esses dois planos. Regidos pelas leis da República, assim como regidos pelos regulamentos, pelos instrumentos normativos que regulam o funcionamento dos seus respectivos partidos. E nesta ordem, nós somos obrigados a fazer a conjugação entre estes dois planos de legislação. Desde que esses planos não se conflituam, os dois planos podem viver harmoniosamente. É verdade que a Constituição fala de que o deputado não pode ser perseguido por causa da sua convicção, do seu ato que pratica. Mas, ao mesmo tempo, a própria Constituição e a lei permite que os partidos tenham os seus próprios instrumentos reguladores. Esse instrumento regulador, a lei acaba dando cunho público quando impõe a depositura destes instrumentos junto ao Supremo Tribunal de Justiça, que é o caso que acontece, de acordo com a Lei 4 dos partidos políticos. Todos são obrigados a apresentar os seus instrumentos normativos junto ao Supremo Tribunal de Justiça para dar o seu assentimento. Quando isto acontece, parte-se do pressuposto de que os estatutos dos respectivos partidos vinculam também os seus militantes. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos, dentro deste estatuto, o artigo 55, nomeadamente, que vem fazer o quê? Que vem, de uma certa forma, dar norte ao poder de votar destes militantes. Dando norte, no número 2, vem apresentar de forma expressa as matérias em que não pode haver divergência extra-partido. Quer dizer, enquanto estão na cimeira intrapartidária, então os militantes, os membros, os dirigentes podem discutir. Mas quando ultrapassam essa posição, ou seja, quando um determinado sentido de voto é sufragado a nível interno do partido, pelo bem da democracia interna, pelos órgãos competentes que dão orientação a esses partidos, eles são obrigados à disciplina de voto. Essa disciplina de voto encontra-se no número 2 do artigo, e essa disciplina de voto, no número 1, vem logo apresentar de forma expressa. A orientação da disciplina de voto é dado, de acordo com os estatutos do PAGC, pelo biro político ou pela bancada parlamentar. Pode-se depreender que a desobediência a esta disciplina de voto é sancionável? É claro que aqui essa desobediência é sancionada. A disciplina de voto só abre uma sessão. No caso de questões que têm a ver com a consciência, que não é o caso, porque a questão do programa do governo, a questão do Orçamento Geral de Estado, a questão do programa eleitorais e outras coisas, a questão que tem a ver com a Constituição, são questões que dizem respeito a opções políticas e não têm nada a ver com a questão de consciência. A questão de consciência é
uma questão de um outro fórum, não de opções políticas. Questões de opções políticas, primeiro resolve-se dentro do próprio partido. A parte vencedora, pelo bem da democracia interna dos partidos, expressa a vontade daquele partido através do seu órgão competente e aí vem a orientação de voto que, à partida, se o Supremo Tribunal não mandou corrigir, é porque admitiu que o número 2 do artigo 55 não conflitua com a Constituição e nem com a lei. Neste caso, isso não impede que alguém venha a tentar arguir a sua inconstitucionalidade, mas antes que se oponham à aplicação dessa norma, tem que fazer primeiro a arguição da inconstitucionalidade ou da legalidade dos citados preceitos e só depois é que pode-se tirar as conclusões devidas depois disso. Mas enquanto não for arguída a sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, é isto que deve ser aplicado. E a sua ilegalidade ou inconstitucionalidade só pode ser arguído nos tribunais, quando se fala da ilegalidade, e no Supremo Tribunal de Justiça, juntamente com a plenária, quando se fala da inconstitucionalidade de eventual inconstitucionalidade destes preceitos. Doutor, com base nos princípios legais entre os deputados suspensos e os substitutos, quem é que tinha a legitimidade de estar na Assembleia Nacional Popular hoje? Olha, se o mecanismo de suspensão e de substituição respeitarem todos os preceituários legais, é óbvio que, perdendo os outros mandatos, os legítimos representantes do povo, neste caso, passariam a ser os indicados a substituir. Então, e os outros perderiam automaticamente as suas funções e qualidades e, por conta disto, nem poderia comparecer no lugar, ter acesso ao lugar onde os deputados navegam, onde os deputados exercem as suas funções enquanto órgão de legislação, que era o caso que estava a acontecer. Vale salientar, desde que se respeite todos os preceituados para a suspensão do mandato, desde que se respeite todos os preceituados legais para a substituição, obviamente, os legitimados para tal seriam os que substituíram e não os substituídos. Sucede, porém, que após a suspensão da sessão de hoje, a bancada parlamentar, ou seja, o líder do PRS, assumiu a mesa da Assembleia Nacional Popular. Qual é o enquadramento deste procedimento? Olha, não existe, lamentavelmente, qualquer enquadramento legal quanto a isto e, em termos de doutrina, talvez nós chamaríamos isto de uma tentativa de golpe institucional, porque eleita a mesa da Assembleia e não passando pelos mecanismos legais e estatutários para a sua recomposição, não há como eu estava a dizer, a recomposição da mesa da Assembleia, a única forma de o fazer é através de seguir todos os procedimentos legais e regimentais para a substituição de um deputado. Assim como calhou com os 15 deputados, podia calhar com o próprio presidente da mesa da Assembleia. Se calhar com o presidente da mesa da Assembleia, então isto vai impor obrigatoriamente a reconstituição ou a recomposição da mesa da Assembleia. Obviamente, essa recomposição da mesa da Assembleia passa pelos os que têm direito de suceder consoante a ordem estabelecida pelo regimento da Assembleia Nacional Popular. Caso contrário, não há como fazer essa substituição. Quer dizer, isto, o que aconteceu, se realmente assim aconteceu, não encontra nenhuma albergaria legal para suportar esta posição dos ilustres deputados da Assembleia Nacional Popular. Doutor, se a situação prevalecente na Assembleia Nacional Popular degenerar para a dissolução do Parlamento, qual é a sua impressão sobre o cumprimento do prazo constitucional para a realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau? Olha, o tempo agora seria para nós muito exíguo para mostrar as incongruências, ou melhor, algumas incongruências relativamente
aos prazos processuais para o cumprimento do preceituado na Constituição, que é ter que fazer uma nova, devolver a palavra ao povo para um novo escrutínio a nível para acesso à Assembleia. Agora, o que se tem que fazer, obrigatoriamente, porque os juristas somos, então o nosso trabalho é interpretar, restringir algumas letras da lei, estender outras para poder enquadrar, partindo de um pressuposto, de uma linha orientadora que seria a Constituição. Então, todas as demais leis teriam que vergar perante o prazo constitucionalmente estabelecido, que seria de 90 dias, contrariamente de certas ginásticas que outrora se fazem. O nosso entendimento, a nossa tese vai no sentido de fazer vergar todos os outros dispositivos legais à Constituição, para que se preencham os pressupostos para a realização do escrutínio a seguir dentro dos 90 dias, conforme preceituado na nossa Constituição da República. Doutor, aproximamos-nos ao fim, mas gostaria que abordasse a situação. Fala-se da possibilidade do governo de iniciativa presidencial. Ainda que encare-se isso como algo ilegal, qual é o seu ponto de vista? É uma hipótese a ter em conta ou é algo a descartar desde já? Bom, em princípio, eu diria que é uma hipótese que nós devemos ter em atenção. Mas isso não significa necessariamente que seja uma hipótese legal. Ter em atenção porque muitas vezes nós somos curiosos, tentamos fazer de tudo para ajustar com os nossos desejos. Mas a nossa Constituição é peremptória quanto a essa matéria. A nossa Constituição deixa-nos claro de que a queda do governo ou dissolução do Parlamento implica automaticamente preparação para novas eleições e o governo vigente, no momento da dissolução do Parlamento, entra imediatamente em gestão, não abrindo espaço para qualquer governo de iniciativa presidencial. Porque a Constituição é peremptória em dizer que o governo forma-se, ou aliás, escolhe-se, nomeia-se o primeiro-ministro tendo em conta os resultados das eleições. Tendo em conta os resultados das eleições, afasta qualquer possibilidade do Presidente da República ser a pessoa quem indica e a pessoa quem nomeia. Quer dizer, não pode coincidir na mesma pessoa sob pena de ofensa à Constituição de quem indica, de quem nomeia. Quem indica deve ser sempre o povo, através do Parlamento, através de uma maioria parlamentar, ou através de um grupo parlamentar capaz de conseguir um apoio alargado ao ponto de fazer passar as suas leis. Agora, quem nomeia? Quem nomeia é o Estado, através do seu representante máximo, que é o Presidente da República. Ele tem, obviamente, que observar alguns requisitos, ainda que esses requisitos as pessoas chamam de meramente formal, eu não chamaria. Esses requisitos são formais, os requisitos que têm a ver com idoneidade, os requisitos que têm a ver com a questão moral. Então, verificando esses pressupostos à luz do julgamento do Presidente da República, obviamente, de forma objetiva, então o Presidente nomeia. Então, a nosso ver, uma vez dissolvido o Parlamento, o Governo em vigor entra imediatamente em gestão, não deixando qualquer vacatura para vir a ser preenchido por um Governo de iniciativa presidencial. O nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição em especial, afasta qualquer possibilidade de um Governo de iniciativa presidencial. Doutor, depreende-se, portanto, que, no meio das crises que podem ir surgindo, o mandato do PAGC mantém-se intacto durante os próximos 3 anos da legislatura que resta. Sobre essa questão, o PAGC continua tendo o seu mandato e agora
cabe ao PGC saber gerir esta situação, porque a Constituição deixa também claro em aberto de que, pelo facto de ganhar as eleições em termos numéricos, em termos do número de deputados, isto não implica que aquele partido que tenha maior número de deputados, ainda que o tenha, em termos absolutos, venha a ser o titular do mandato. Não, não é líquido. Porque se assim fosse, a Constituição teria dito e o Presidente nomeia o Primeiro-Ministro tendo em conta o partido que tiver maior número de deputados, disse tendo em conta os resultados das eleições. Porque aquele tendo em conta os resultados das eleições, nós temos que fazer essa leitura à luz da estabilidade política desejada, que é o trabalho de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, garantir. Então, nesta ótica de garantir estabilidade política, o nosso Constituinte era muito mais perto do que nós, contava já com uma situação de um partido como o PGC, que eventualmente venha ganhar com maioria absoluta, com uma maioria com 50 e poucos deputados no Parlamento, 55, 56, 57 deputados, entretanto, não tiver em condições de congregar consenso e venha ter que lidar com todos esses sobressaltos. Então, quando é assim, a Constituição não veste às instituições da República um colete de força. Não, tem que haver essa mobilidade. Agora, é importante chamar uma atenção. Essa mobilidade tem que ser analisada de forma objetiva. Isto requer um total engajamento e responsabilidade do Presidente da República quando vai ter que nomear, vai ter que receber um Primeiro-Ministro para nomear sob indicação de um partido minoritário. Porque se esse partido minoritário não for capaz de sustentar aquele governo, isto significa um desastre para o próprio Presidente da República, que estava a ver de forma clara que não havia condições para tal. Entretanto, ainda assim, tentou forçar a barra. Agora, no caso que nós temos neste momento, talvez a pergunta a seguir, que não fez, que eu poderia fazer, e agora, nessa situação, devolve-se a palavra ao PGC se esse governo eventualmente venha a cair, ou avança por uma nova maioria, como é o caso que está a acontecer em Portugal. Isto, no caso em Portugal, na verdade, nós temos uma nova maioria. Agora, duvida-se aqui se eventualmente venhamos a ter isto. Por quê? Porque a nova maioria faz-se através de partidos. Agora, o caso, que é o caso de Portugal, é através de partidos, respeitando toda a disciplina partidária, porque quando não respeita a disciplina partidária, corre o risco de acontecer como o que está a acontecer neste momento, de ser sancionado pelo partido e, consequentemente, perder o mandato, porque se chegou a sua condição de ser eleito é porque passou pela lista de um partido, é suportado por um partido, obviamente, perdendo a legitimidade por parte desse partido, perdendo o suporte por parte desse partido. Então, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não alberga deputados, a figura de deputados independentes, obviamente este deputado vai ter que perder mandato. E agora, onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos chegar? Nós não temos condições. A meu ver, o caso de Guiné-Bissau está longe de ser comparado com o que está a acontecer, o que aconteceu alguns dias atrás no Parlamento português. Muito obrigado, doutor, por esta interpretação e a sua reflexão à volta dessas questões que têm gerado divergências de pontos de vista jurídicos. Muito obrigado. Muito obrigado. E fica por aqui a entrevista com o Dr. José Paulo Semedo à volta da substituição dos 15 deputados do PAGC na Assembleia Nacional Popular e um pouco das consequências políticas que possam advir daquilo que está a passar na Assembleia Nacional Popular. International Medical Corps entregou hoje ao Instituto Nacional de Saúde Pública, INASA, medicamentos e materiais adquiridos no âmbito da prevenção do vírus do ébola na Guiné-Bissau. Trata-se de 4 contentores com materiais e medicamentos devidamente conservados.
Cerca de 83 milhões de francos CFA é o montante disponibilizado pela International Medical Corps para a obra e montagem de 4 contentores postos à disposição do Instituto Nacional de Saúde Pública. Os contentores contêm materiais diversos, entre os quais medicamentos acondicionados que servirá de estoque de segurança no quadro da prevenção de resposta rápida à eventual epidemia de doença do vírus de ébola e outras epidemias na Guiné-Bissau. A lição tirada principalmente das experiências, é que é necessário ir rapidamente isolar e tratar casos de modo a reduzir o risco de propagação de doença. Por isso, prevê-se a montagem de uma unidade de tratamento de ébola dentro de uma comunidade supostamente afetada pela doença, com quadros de saúde capazes de montar, gerir e utilizar esta facilidade de isolamento e tratamento dito ambulante, e como estoques de materiais de limpeza, de prevenção e controle de infecções e medicinas de tratamento de pacientes. Segundo Plácido Cardoso, os materiais e equipamentos doados serão bem entregues ao serviço das populações. Temos que continuar a tomar as disposições logísticas e não só como operacionais de forma geral para eventual caso de epidemia. E isso em coordenação com as direções regionais, com os técnicos do geral. O presidente Inácio assegurou, por outro lado, que a vigilância sobre a ébola vai continuar no país. A vigilância deve continuar e deve ser alargada, como temos vindo a alargar, a introduzir a vigilância laboratorial dentro do quadro da prevenção. A luta, todo esse trabalho deve continuar para sempre, porque a Guiné-Bissau é um país com recorrência frequente de várias situações epidémicas e o nosso sistema deve estar fortalecido para fazer face a essas situações. O International Medical Corps de Guiné-Bissau tem vindo a dar ciclos de formação aos quadros de saúde e oferecer materiais e equipamentos para fortificar a ação das autoridades sanitárias no país. Acaba de nos chegar um comunicado do Governo que passamos a apresentar na íntegra. Governo da Guiné-Bissau, Presidência do Conselho de Ministros. Comunicado do Conselho de Ministros. Convocado por imperativos de urgência, o Conselho de Ministros reuniu-se na tarde de hoje, dia 18, em sessão extraordinária no Salão Nobre Francisco João Mendes Chicoté do Palácio do Governo em Bissau, sob a presidência de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, Engenheiro Carlos Correia. A sessão extraordinária destinou-se à análise da situação vivida hoje na sede da Assembleia Nacional Popular, no quadro da sessão parlamentar convocada para o novo debate do programa do Governo. O Conselho de Ministros, depois de ter apreciado de forma sucinta o relatório do Secretário de Estado da Ordem Pública quanto ao conjunto de orientações que haviam sido dadas ao Comissário-Geral da Polícia da Ordem Pública no sentido de garantir a ordem e segurança no Palácio Colinas de Boé, deliberou. A linha A, repudiar veementemente o clima de desordem total registrado hoje no Parlamento e que inviabilizou o agendado novo debate do programa do Governo, contribuindo assim para agravar ainda mais a crise política que o país vem suportando desde o mês de agosto de 2015. A linha B, lamentar o facto de os deputados que perderam mandato enquanto representantes do povo e fazedores de leis tenham optado por entrar de forma ilegal na sede do Parlamento e fazer a justiça com as próprias mãos, abdicando-se assim dos dispositivos legais que dispõem para recorrerem à deliberação da Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. A linha C, lamentar igualmente o silêncio de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, perante a atual situação prevalecente na Assembleia Nacional Popular e, em consequência, apelá-lo no sentido de assumir as suas responsabilidades enquanto garante da paz e do normal funcionamento das instituições. A linha D, felicitar Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional Popular pela sua postura democrática e firme determinação na condução dos trabalhos da Assembleia Nacional Popular. A linha E, condenar com veemência a atitude do Comissário-Geral da Polícia e Ordem Pública pela flagrante violação das orientações superiormente dadas. Linha F, dar por fim da Comissão de Serviço do Sr. Coronel José Antônio Marques no cargo de Comissário-Geral da Polícia e Ordem Pública, para que havia sido nomeado por deliberação do Conselho de Ministros do dia 14 de maio de 2015.
O Conselho de Ministros aproveitou ainda a ocasião para manifestar a sua total solidariedade para com o povo e o governo do Burkina Faso, vítimas de ataques perpetrados pelos terroristas e que provocaram muitas perdas humanas. Bissau, 18 de janeiro de 2016, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Malal Sané. O Hospital Regional de Mansoa depara-se com enormes dificuldades no seu funcionamento. Uma das maiores dificuldades tem a ver com a inexistência da ambulância para a evacuação dos pacientes naquele setor nortenho do país. A falta de luz elétrica para o funcionamento dos aparelhos onde são feitos exames preocupa o diretor do Hospital Regional de Mansoa. O Hospital Regional que está na Mansoa e tem manga de dificuldades, mas dificuldades que mais está preocupando nesse momento e dificuldades que estão relacionadas com energia. Bom, se me falar energia, não tem energia de iluminação, mas não tem manga de vários problemas que energia para poder sustentar para eles aqui na trabalhar, para poder dar resposta a diferentes exames que está fazendo no hospital. Então, que a iluminação que não tem e para painel solar, que ela está quase 24 horas, que cada tem grandes problemas e um sistema particular apenas para iluminação. Então, mas na períodos normais, para não aparelho de funcionar, sempre não usa gerador. Então, mas gerador que não tem nos últimos tempos, um gerador de 10 kVA, que não assegura com ele, que agora aqui na trabalho que até conseguir alimentar os aparelhos de nosso sistema de trabalho. De forma que Mangaribia não está obrigado a priorizar uma parte, no outro momento não prioriza outra parte. A luz elétrica não é a única que faz falta nesse estabelecimento hospitalar. Também há falta de ambulâncias para transportar os pacientes. Não tem meios de transporte, contudo, que é suficiente. Não tem 2 ambulâncias. Garante, há pouco tempo não partido uma ambulância motocarro, tipo motocarro, que fazia terceiro. Mas que ela pode ter acesso a diferentes lugares. E só zonas que tem alcatrão, que é fácil para andar. Nas zonas que é alcatroado e que até consegue andar. Também aqui 2 outras ambulâncias grandes, um só novo que outro velho, que nem momento que está em funcionamento, de forma que está parado, não está na pera, porque não tem um processo de reabilitação, junto com o ONGM, não está na pera para parte de mim, essa resposta sempre por ajudar na forma de recuperar aqui a ambulância. De acordo com Abdurrahman Nhambali, as doenças mais frequentes no Hospital de Mansoa são paludismo e diarreia. Rádio Macaré FM, uma estação radiofónica que já funcionava há 5 meses. A cerimónia inaugural contou com a presença do secretário-geral do Ministério da Comunicação Social, Francisco Barreto, entre outras personalidades. O ponto focal da inauguração da nova Rádio Jornal Macaré FM foi a corte da fita no edifício, numa cerimónia onde marcaram presença várias individualidades, caso dos ex-presidente da República e o primeiro-ministro da Transição, respectivamente. O diretor da recém-inaugurada Rádio Jornal garantiu que a instituição, ora dirigida por ele, irá ser um meio de comunicação atenta, transparente e credível para a sociedade guineense. A Rádio Macaré FM vai ser um meio de comunicação presente, atento, isento e credível, porque na nossa filosofia não é e nem será apenas de uma mera rádio, como quem diz, é mais uma no país, mas sim seremos um órgão de comunicação social com mérito de confiança aos guineenses. Este projeto terá uma atenção primordial no privilégio e na moralização da juventude, porque afinal a juventude traumatizada é o reflexo de uma sociedade sem rumo. Daí que o projeto Macaré vai, de certa maneira, garantir uma boa mão de obra. Para o proprietário, é um privilégio investir neste projeto sem fins lucrativos, com o objetivo não só de revolucionar a imprensa nacional, como também de pautar pela legalidade no seio dos guineenses. Macaré é um projeto que fazia para ganhar dinheiro, mas sim um projeto que fazia para ajudar a fermentar a democracia na Guiné-Bissau. O projeto Macaré, suma que o administrador acabou de falar,
para nós é uma honra e um privilégio cada dia mais investir no país, porque nunca tem outro. Esse que é de nós. E Mamadou Salih Sané, Guiné-Bissau, precisa de uma comunicação isento, transparente, que não vai reportar acontecimentos sumanos que estão a acontecer, que todo mundo precisa sentir. Já o secretário-geral da Comunicação Social felicitou a ideia, mas, no entanto, advertiu que uma rádio exige responsabilidades. Uma estação de rádio tem uma responsabilidade muito grande. Eu digo isso com a vontade, porque foi numa estação de rádio que nasci como profissional e cresci como pessoa e como profissional. Sei da importância de uma estação de rádio. A rádio pode construir e pode destruir. Pode construir um ambiente de sã camaradagem, um ambiente solidário, um ambiente justo, um ambiente onde a justiça seja uma palavra com algum significado. A televisão da Guiné-Bissau registrou as opiniões de algumas personalidades que testemunharam a inauguração da rádio Macaré FM. Durante a inauguração da rádio Jornal Macaré FM, os convidados efetuaram uma visita guiada aos diferentes departamentos desta instituição privada. A nossa equipa de reportagem registrou algumas opiniões. Rádio, televisão e também no novo escrito, no jornal. Portanto, penso que este projeto vai contribuir para que a comunicação social da Guiné-Bissau seja uma comunicação social cada vez mais atuante, cada vez mais eficaz e cada vez mais ao serviço do desenvolvimento da Guiné-Bissau. A comunicação social tem duas forças antagónicas, uma destruidora e outra construidora. Quer dizer que se as pessoas atrás dos microfones forem pessoas de boa fé, com mensagens pacificadoras, contribuirá grandemente para a pacificação do espírito e se calhar será o elemento mais importante da sociedade, na unificação dos guineenses. Foi a iniciativa de criar esta rádio e também o administrador Salo, que conheço muito bem, trabalhamos juntos. E para mim é um técnico capaz que de certeza vai poder levar a cabo este projeto desta rádio. E também um outro projeto que nos anunciaram, a criação de uma televisão, que é muito importante para a diversificação da paisagem e da comunicação social na televisão. Aso e relevo a legalidade da produção audiovisual na Guiné-Bissau. As rádios, a imprensa, a televisão no geral devem pautar pela legalidade, a lei. Devem ser os primeiros defensores da legalidade neste país. Vale recordar que a Rádio Jornal Macaré FM já emitia em fase experimental durante 5 meses e pretende instalar no grupo uma estação televisiva. Músicos da velha e nova geração abrilhantaram o dia com atuações dos temas ligados à sociedade e à reconciliação nacional numa altura em que o país bem precisa. Notícia do desporto, 23 de janeiro é a data marcada para a realização das eleições na Federação de Handebol da Guiné-Bissau. A este propósito, Marciano Có, antigo atleta desta modalidade, lançou a sua candidatura no polivalente do estádio Lino Correia. A presença massiva dos antigos praticantes de handebol nesta cerimônia do lançamento da candidatura Cipriano Có revela a vontade e determinação destes em mudar a vida da modalidade no país. Para concretizar este sonho, o candidato traça 3 objetivos a cumprir caso for eleito. E 3 pilares que não tem. 3, ok? Resumindo, para a parte administrativa, para reorganizar a federação, na parte técnica, para dar formação a árbitros, treinadores e tudo o staff da Federação de Handebol, ok? E depois o relançamento do handebol a nível interno e internacional. Contente com a presença de vós tudo, é ato de simbolizar pintura de campo, é gesto que todos nós contribuímos na limpeza, manter campo de forma que desde nós começamos a jogar handebol está e continua assim, e estamos mostrando como alguma coisa não pode fazer para handebol. O passado Cipriano Có no handebol convida os antigos praticantes a abraçarem o seu projeto. Esse percurso, sou uma atleta e sou uma profissional, pensa como e dispensa qualquer tipo de apresentação.
e a nós não temos nenhuma dúvida, logo a primeira, hoje aqui abordando em relação à sua candidatura, de como não está aqui a 100% na caminhada, justamente para que moralidade, que no estudo não gosta dela, que no estudo não luta para ela, que no estudo não dá juventude para ela. Eu penso como a candidatura de Cipriano, handebol na atinge, aliás, volta a atingir que patamar que estava nela. A apresentação da candidatura Cipriano foi coroada com 2 partidas entre velhas glórias e a nova geração nas categorias masculina e feminina. Uma ocasião que permite a troca de experiência entre estas 2 gerações. E na fascínio não conhece nova geração de handball, para não poder passar que não cedo, havia no tempo, não conhecido como uma equipa feroz. Macho ou fêmea não tem distinção. Fêmea só joga com macho contra justo e que tem nenhuma distinção. Não se espera como novas guardas está da mesma forma. Cipriano apresentou sua candidatura para a eleição no próximo dia 23, sob o lema Handebol ontem, hoje e para sempre. Tudo dito e visto, damos por terminada esta edição do Telejornal numa apresentação de João Ampamedes. Apraz-me imenso voltar à sua companhia, voltar ao seu lar ou eventualmente ao local onde nos acompanha. Despeço-me em nome de toda a equipa redatorial e técnica, com votos de uma noite tranquila, fique bem e até amanhã quando o país for em 20 horas. Passe bem.